produto industrializado na sua casa, você vai ver que existe uma tabela impressa na embalagem. E essa tabela traz dados super importantes. E quem vai explicar pra gente como que lê essa tabela, o que é bom, o que não é bom ali, é o nosso nutricionista Guilherme Neto. Então, Gui, vem pra cá, vem conversar comigo. Prazer, tudo bom, meu Mari, querido? Tudo bom? Eu vou fingir que eu não estava comendo um brigadeiro antes da nossa conversa, mas tá tudo certo. E experimentei também. Tava bom, né? Tava delicioso. Tava super leve a massa, né? Não, e 30 segundinhos você viu que a gente super fez rápido. Rapidão e fica uma delícia. E é igual a Mônica falou, a opção do cacau ali fica mais saboroso ainda, menos açúcar. Exato. E semana passada já o Gui veio conversar com a gente, conversou com a Ju a respeito do cacau, dos benefícios. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tabela nutricional. Gui, começando, o que é essa tabela nutricional? Eu até falei que é o que fica atrás ali dos alimentos. Sim. O que é aquilo ali? É obrigatório todo produto ter? Mari, é de extrema importância, tá? Que todos os produtos tenham realmente a tabela nutricional. Por quê? Qual que é a finalidade dessa tabela, né? É informar para o consumidor que realmente é necessário conhecer aquilo que está se consumindo. Né? Qual é a composição desse alimento, quais são os nutrientes presentes ali, em relação à recomendação diária daquele mineral, daquela vitamina, cuidar com alguns ingredientes que realmente são cautelosos, a gente precisa prestar muita atenção também. E a gente tem até exemplos na tela, enquanto você está falando aqui com a gente, tem alguns exemplos que estão na sua telinha. O que é uma tabela nutricional? É realmente essa informação, essa tabela com todas as informações, valor energético, carboidratos, e aí a gente vê também que tem a porção e que tem aquele VD. O que é aquele VD? Aquele VD, Mari, é o valor diário. Então, cada indivíduo ele tem uma necessidade energética ao longo do dia. Para padronizar, as tabelas nutricionais, elas são equivalentes a 2.000 calorias. Então, quanto daquele nutriente presente naquela tabela corresponde ao valor que você precisa ingerir ao longo do dia. E eles colocam 2.000 calorias por conta que seria o indicado a ser consumido, uma média? Exato. Então, é um padrão médio, mas cada indivíduo tem uma necessidade energética. Então, às vezes, você vai consumir mais, você precisa consumir menos. Então, para padronizar, 2.000 calorias, tá? Ah, entendi. E aí também tem algumas coisinhas que a gente olha ali atrás nessa tabela nutricional. Tem a questão da porção, que geralmente às vezes a gente pega um saco de biscoito e fala, não, só tem 90 calorias. Tão inofensivo. Tão inofensivo. Aí você vai ver que é só 2 bolachinhas do pacote inteiro, né? Mas aí eu quero saber um pouquinho mais, o que a gente tem ali que a gente tem que ficar com os olhos mais abertos, assim? O que tem alguns componentes que não são tão legais pra gente consumir? Nós temos que cuidar bastante com gordura trans, com sódio e com açúcar. Muitas vezes, Mária, nós temos alguns produtos aí no mercado que falam, redução de açúcar, ou então estou utilizando estévia, por exemplo. Só que atrás nessa tabela nutricional, outros componentes precisam ser inseridos. Para quê? Para a conservação desse produto, para ele ter um período de longa durabilidade dentro do supermercado. Que é como se fosse um conservante aí também. Exatamente. Assim, né? Então, assim, vários edulcorantes, vários corantes alimentícios acabam interferindo na composição nutricional. É até uma questão quando a gente pega, por exemplo, a Coca-Cola Zero. Que a gente pega uma Coca-Cola normal, que tem açúcar, e a Coca-Cola Zero, que não tem. Mas se você vai ler a tabela, a lista de ingredientes que ela tem ali atrás, são vários nomes que a gente não faz nem ideia o que sejam aqueles nomes. Perfeito. É açúcar, conservante, tudo isso? Tudo isso para conservar esse produto. E daí, nesse momento onde ele fala, mas é zero açúcar, só que esses outros componentes acabam garantindo uma certa caloria. Então, de certa forma, acaba não sendo zero. Né? Então, existe uma redução daquele açúcar. É reduzido, né? Exatamente. Não é com a caloria zero ali. É uma melhor opção, às vezes, se a pessoa não se aguenta, precisa tomar uma coquinha, aí poderia até ser. Mas outra coisa, que até, já que a gente falou de lista de ingredientes, uma dúvida que eu sempre tenho é quando a gente vai comprar, às vezes, um pão integral, vai comprar algum alimento integral, e eu sempre ouvi que quando a gente olha a lista de ingredientes, tem o primeiro nomezinho lá. Isso. Farinha enriquecida com ferro e ácido fólico. Isso, né? Exato. Ele está em maior quantidade dentro desse produto? Essa lista é por ordem realmente? Isso. Existe uma hierarquia de ingredientes, digamos assim.
Então, sempre aquele primeiro ingrediente constando ali na lista é o que tem uma maior concentração. E nessa questão do produto integral, Mari, é importante porque essa farinha enriquecida em ácido fólico, ela não é e não garante que o produto seja totalmente integral. Então, o primeiro ingrediente tem que ser farinha integral, apenas. Passou disso, pessoal, já não é um produto totalmente integral. Por isso que a gente vê a diferença entre um pão integral e pão 100% integral. Exato. É isso que aí vai dar diferença, porque o 100% integral, o primeiro ingrediente vai ser justamente a farinha integral. Isso, e muitas vezes ali no rótulo, para que essa marca nos convença e nos ganhe, ela acaba colocando 100% integral e às vezes ali na correria a gente acaba passando despercebido, compra achando que é uma coisa, mas é outra. Ah, entendi. Então, Gui, para o pessoal que está lá em casa assistindo a gente quer entender, além que você falou das gorduras trans, o sódio também é uma coisa para a gente estar atento. Então, olhar, tem uma quantidade permitida pelo sódio diário ou não? Olha, a ingestão diária de sódio, Mari, para um indivíduo adulto, é no máximo 1.500 miligramas ao longo do dia, né? Então, muitas vezes, naquele produto não vai contemplar tudo isso. Mas nós temos que prestar atenção, porque dependendo da quantidade, você já quase contemplou, né? Numa pequena porção. Um pouquinho você já comeu tudo que não Exatamente. Podia, né? Ou então, boa parte, né? Sempre de olho nisso aí. Então, Gui, muito obrigado pela sua participação, por alertar o público nosso de casa, né? Então, Gui, muito obrigada, meu querido. Obrigado. Por topar participar com a gente. Ele que já falou de cacau, falou de tabela nutricional. E, pessoal, daqui a pouquinho eu volto para dar o tchau para vocês.